Olá, sejam todos bem-vindos ao CEGESP, Centro Guarapavano de Estudos e Práticas Espíritas. Que bom, estamos retornando, estamos hoje, depois de um tempo de cuidados maiores e resguardos em relação à situação de saúde que acontece no mundo todo, estamos retornando. Estamos dando início às nossas atividades todo domingo, com todos os cuidados que o protocolo de saúde nos orienta. Temos alguns avisos em relação a algumas atividades que estão acontecendo em relação aos trabalhos desta casa. Na segunda-feira, para quem gostaria de acompanhar de modo online, pode entrar em contato com alguns de nós, que será enviado o link para acompanhar o estudo do Evangelho com orientações do Espírito Emmanuel. Acontece às 20 horas. Na quarta-feira, para quem necessitar de uma conversa, algumas orientações, tem o atendimento presencial, o atendimento fraterno que acontece nesta casa, das 14 às 17. Na quarta-feira ainda, às 20 horas, já acontece o estudo online para os jovens. No domingo, esta atividade às 10 e às 19 horas. Então ainda temos que preencher a lista de pessoas que participarão, dos participantes. Ela é colocada no grupo do CEGESP. Temos também a palestra online que ocorrerá dia 24 de abril, sábado, com o Alessandro Viana Vieira de Paula, às 20 horas. Será através do Google Meet. As inscrições para quem gostaria de participar devem ser pedidas para que o link seja enviado. E essa palestra é em homenagem a algumas casas espíritas aqui de Guarapuava e da região. Para darmos início, então, vamos pedir ao nosso irmão que faça a leitura para nós. Bom dia. A leitura de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência e o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e vieram fazer brilhar, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir o alvo menos brilhante.
mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Neste momento, então, vamos nos unir em oração para darmos início à nossa atividade. Senhor, agradecemos a oportunidade que tem nos dado de estarmos aqui, de estarmos aprendendo, de estarmos refletindo em todas as situações que acontecem diariamente e de podermos unir os nossos pensamentos e buscarmos a Tua presença. Gratos te somos, Senhor, porque observa as nossas fraquezas, porque observa as nossas dificuldades e tem tanto amor e tem tanto zelo, tanto cuidado em orientar a cada um de nós. Pedimos, Senhor, em especial, por todos aqueles que necessitam da Tua presença, do Teu cuidado, do Teu carinho, e por nossa irmã que hoje trará a mensagem reflexiva aos nossos corações, nossa mente, ao nosso espírito, que possamos recebê-la, que possamos fazer com que ela frutifique dentro de nós e que possamos espalhar essa mensagem por todos os lugares onde quer que possamos ir, Senhor. Gratos te somos pela presença de nosso irmão Jesus, que nos ampara em todas as situações, que nos dá ânimo, que permanece conosco nos orientando para que possamos fazer deste planeta, de nossos irmãos, elementos, pessoas e situações cada vez mais agradáveis para podermos terminar essa nossa caminhada rumo ao que o Senhor prepara de melhor para as próximas vidas que iremos viver, Senhor. Muito obrigada, que assim seja. Bom dia a todos. Bom, hoje nós iniciamos já com a leitura da passagem evangélica que nos coube a reflexão de hoje. Uma passagem com apenas dois parágrafos, mas de uma profundidade imensa. Por quê? Porque essa passagem, ela nos lembra que nós estamos diante de duas questões fundamentais da relação humana. Uma que diz respeito à obediência e outra com relação à resignação. E se nós lembrarmos, dentro do todo o contexto histórico, nós vamos lembrar que quando Jesus veio, vivia-se um momento em que muitas coisas com relação à obediência eram situações de imposições, né? E Jesus, ele vem justamente para que tudo isso seja transformado. E ele realmente é o nosso maior exemplo de obediência e exemplo de resignação. Porque toda a passagem dele se explica pela lei maior do Evangelho, que é a lei do amor. Tudo, exatamente tudo que ele fez, ele explica com relação ao amor ao Pai, amor a Deus. E ele é muito enfático quando ele fala em suas passagens, e em vários momentos bíblicos que nós podemos estudar, ler e refletir, ele fala sobre a importância
dessas duas virtudes. Mas trazendo para nós, na nossa realidade, ainda nesse momento em que vivemos no mundo de provas e expiações, nós vemos que o entendimento popular, quando se refere à questão da obediência, ela está muito atrelada à questão de um entendimento errôneo, onde as pessoas veem a questão da obediência como um ato de humilhação. Obedecer, na maior parte das vezes, então é vista como algo negativo. Por quê? Porque se carrega normalmente um impulso da oposição, do desacato, justamente por esse sentimento, né, de por que eu preciso obedecer, né? Muitas vezes, e é muito comum a gente ver na sociedade, você tem que me obedecer, você tem que fazer o que eu digo, fulano, né? E algumas pessoas o fazem por medo e outras refletem acerca da situação. Devo realmente obedecer? Qual é a situação? Por essa situação, no inconsciente geral, né, ainda se tem a questão de que obedecer é humilhar-se. Porém, devemos lembrar que todos nós obedecemos a alguém ou a algo. Devemos, se nós reportar nesse momento, todas as leis que remetem nós com relação à questão dos cuidados da pandemia, todos os dias sai um novo decreto, uma nova situação em que as pessoas precisam se condicionar àquele processo para que haja, né, uma melhoria em termos da saúde e, consequentemente, para que todos fiquem bem. Apesar de muitas vezes a gente, né, não se dar conta, ou mesmo assim ter as pessoas que infringem a esse processo. Então, quando nós tomamos conhecimento de que realmente nós sempre estamos obedecendo a algo ou alguém, nós conseguimos entender que o respeito às leis constitui virtudes e traz benefícios para nós mesmos. Não entendemos a necessidade de nos submetermos com dignidade ao cumprimento dos deveres a que a vida nos apresenta. E isso por muitas vezes. Quase sempre em nosso coração transformamos a obediência, no dizer do apóstolo, uma questão que nos salvaria, se nós observarmos toda a lei de Deus, na escravidão que nos condena. Porém, nós precisamos aqui trazer um alerta. Quando nós pensamos nas pessoas que infringem ou nas pessoas que, por algum motivo, não seguem a essa obediência, nós também temos que nos remeter um pouco à história dessas pessoas. Como foi a vivência? Como que ela teve todo esse ensinamento? Porque aí nós temos que lembrar que todas as pessoas convivem numa família, num ambiente social, em que em alguns momentos elas foram inseridas num processo do medo. Medo do quê? Se você não me obedecer, vai acontecer tal coisa. Né? E isso vem no inconsciente da pessoa. Quando a pessoa remete à obediência no sentido de imposição, ela lembra de algo no aspecto negativo. Só que se nós refletirmos acerca do Evangelho, do Cristo, nós vemos que a obediência ela está atrelada à questão da reflexão, né? E quando nós conseguimos refletir acerca daquilo, pensando realmente no que é bom para nós, ou para a comunidade, ou para a nossa família, nós passamos a entender de forma diferente a questão da obediência. Mas é importante que nós lembremos, né,
que o nosso irmão, ele pode realmente ter no seu inconsciente uma situação que viveu na infância em que todo o processo de obediência está ligado ao fator medo. E quando isso acontece, o ser humano, ele vive numa constante confusão mental. Ele absorve na atmosfera íntima uma sensação de não ter agradado o suficiente. Numa tentativa inútil de cumprir e concordar com todas as ordens recebidas, cai quase sempre na decepção, na revolta ou na indignação, pois espera receber amor e consideração pela obediência executada. Quantos equívocos nós temos desse tipo, né? Se eu obedecer, se eu fizer isso, quem sabe a pessoa me dá um pouco de amor. Mas às vezes a relação não é essa, a relação é uma outra muito mais profunda, em que precisamos realmente refletir acerca do que acontece e por que a pessoa age daquela forma, porque muitas vezes o nosso refletir faz com que também consigamos falar aquilo que a pessoa precisa ouvir. E quando nos calamos, consentimos. Muitos de nós tivemos pais que nunca se importaram em impor limites. E aí a gente está trazendo duas situações, né? Uma delas em que há uma imposição referente a uma questão mais medo, e outra com relação àquele pai que realmente diz assim, não, eu não vou impor porque isso pode estar ligado também ao que a gente acabou de falar. Aí eu fui imposto muito medo em termos de obediência, então eu não vou impor isso para o meu filho. E aí eu deixo de colocar regras e essa criança cresce sem limites. E quando ela chega na vida adulta, ela percebe a importância de não receber o não. Porque a sociedade vai dizer muito não. Durante toda a sua vida, ela vai receber muito não. E quando isso acontece, nós verificamos uma situação de uma relação em que as pessoas vivem querendo agradar. Agradar. E nós temos que lembrar que quando nós fazemos isso, nós não estamos utilizando isso como virtude. Por quê? Porque ela é considerada virtude quando há uma reflexão acerca do Evangelho do amor. Agora, quando nós nos colocamos a servir simplesmente para que haja atendida a vontade do próximo, o que nós fazemos? Essa postura é vista simplesmente como uma camuflagem à obrigação compulsiva de agradar a todos, para que eu não tenha qualquer tipo de problema. Para que ninguém possa apontar ou falar qualquer situação, não gostei da tua atitude não foi legal, ou qualquer outra situação que venha a acontecer. Obedecer sob o ponto de vista cristão é acolher as leis divinas, sempre tendo como referência o seu entendimento e as implicações. Portanto, obedecer é estar de acordo com a razão, não é se humilhar, não é fazer o que os outros querem, é entender exatamente a importância daquilo que iremos fazer. No entanto, é necessário o exercício da reflexão, pois se nós obedecemos sem raciocinar, naturalmente será um gesto de fanatismo. Mas se nós obedecemos sabendo o que é que estamos fazendo, sem dúvida alguma é o consentimento da razão. Lembre, nós temos o livre-arbítrio. Tudo que nós fazemos tem o nosso consentimento.
Nós não somos obrigados a nada. Jesus é muito claro com relação à liberdade que ele trouxe. A liberdade de sermos e fazermos. Porém, ele explica que tudo que nós fazemos é uma ação que tem uma reação. Por isso, o nosso livre-arbítrio cabe a nós. Consentimento da razão, então, significa estar cônscio dos deveres que competem a nós como filhos de Deus e como seres imortais. É estar comprometido com as próprias atitudes. Obedecer deve ser uma virtude ativa, algo constante, em que nós sempre possamos refletir acerca daquilo que estamos fazendo e o que estamos obedecendo. Estamos obedecendo ao quê? A quem? De que forma? Como está o nosso sentimento com relação a essa obediência? Será que normalmente nós refletimos acerca disso e nós estamos tranquilos com tudo isso que precisamos fazer? Se a resposta for negativa, nós precisamos refletir. Por quê? Porque todos nós, sem exceção, sabemos o que é certo e o que é errado. Quando algo nos diz, isso não é legal, você não deve fazer, é porque você sabe que aquilo é errado. Ao contrário, quando você sabe que aquilo é correto, e por mais que você tenha dificuldade em aceitar que aquilo seria a melhor alternativa naquele momento, mas o teu inconsciente sabe que aquilo é a melhor coisa a ser feita. No livro Pão Nosso, Emmanuel nos lembra que o Senhor da vida determinou que o homem, para ser verdadeiramente livre, deve aceitar os seus sagrados desígnios. Contudo, frequentemente, preferimos atender a nossa condição de inferioridade e determinarmos para nós uma verdadeira escravidão às paixões. Importante que examinemos atentamente o campo que desenvolvemos em nossas tarefas e nos perguntemos a quem verdadeiramente estamos obedecendo. Estamos obedecendo às vaidades humanas? Estaremos obedecendo acima de qualquer coisa uma opinião alheia? Ou conseguimos acomodar o nosso sentimento no tranquilo cumprimento dos deveres que nos competem? A resposta a tudo isso pode nos mostrar que caminho nós estamos seguindo. Porque são frequentes as tentações. O mundo a todo momento, ele nos apresenta tentações diferenciadas, né? E sempre, ou quase sempre, temos desculpa para quase tudo que não fazemos ou fazemos em desobediência às regras. O problema é que nesse processo nos comprometemos não só a própria dignidade, mas também o nosso futuro espiritual. A vida aqui é uma passagem. Se nós lembrarmos que aqui, nesse mundo de provas e expiações, é o momento em que vivemos talvez 60, talvez 100 anos, mas que em breve, né, vamos para a pátria espiritual e lá realmente nós vamos ter todo o nosso acervo. Acervo esse das ações que fizemos aqui. E essas reflexões são importantes para a gente saber como eu estou realizando ou como estou vivendo, de que modo estou vivendo. Estou me contrariando a tudo aquilo que me colocam ou realmente estou obedecendo às leis divinas?
O sacrifício da própria fantasia e vaidade em favor do bem rende plenitude à luz. Já a vivência e paixões em clima egoísta traz uma inevitável cota de dores e desilusões. A obediência é o consentimento da razão. Quem consente, consente alguma coisa. Permite que faça, conforme acha conveniente. Olha que importante isso, né? Quem consente, consente alguma coisa. Então, dizer que eu fui obrigado a fazer isso, será? Não havia nenhuma outra possibilidade? Obedecer não é negar a vontade e o sentimento, mas é exercitar o próprio poder de escolha. Escolha para cooperar com os outros, produzir algo maior e melhor, que muitas vezes eu não conseguiria fazer sozinho. Assim, considerando a obediência deve ser uma postura interna, racional, lógica, compreensiva, a mais consciente possível. Jesus ensinou e exemplificou a vivência do amor em regime de pureza. Apenas a obediência aos seus ensinamentos permite quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Falamos da obediência. As duas vão interagir o tempo todo nessa passagem. Mas, uma vez que nós compreendemos a obediência, nós devemos retomar a leitura inicial, onde Lázaro traz os dois sentimentos em que muitas vezes nós temos, que é a questão da obediência e a questão da resignação. E aí nós vamos trazer a resignação, porque uma vez que eu compreendo que a obediência é algo realmente benéfico e que nós, se seguirmos os exemplos de Cristo, nós vamos estar cada vez mais vivendo como Cristo, disse que nós deveríamos viver nesta vida. Resignar-se muitas vezes é entender como aceitar. Mostrar-se submisso a uma situação, ao desejo e vontade de outro, como sendo inevitável, inexorável do destino. Isso é o que muitas pessoas entendem como resignação. Porém, resignar-se sobre a ótica do Espiritismo é acolher a situação, o fato de maneira amorável. A resignação é o consentimento do coração. Ou melhor, os sentimentos falarão mais alto e a pessoa abdicará o seu direito em favor de alguém ou de uma causa por livre e espontânea vontade, já que o direito era de sua competência. Assim, se a obediência é o consentimento da razão, a resignação, o consentimento do coração, significa que amorosamente, humildemente, compreendemos e aceitamos a situação que a vida nos propôs. Da mesma forma que obedecer não deverá ser um ato cego, resignação também não significa cruzar os braços, ou uma aceitação passiva. Ela é uma virtude ativa. A pessoa não se entrega a uma atitude contemplativa dos fatos, ou uma aceitação dos sofrimentos, da amargura, prostrando-se por terra e deixando que a vida leve, sem uma luta para o reerguimento. Assim, a resignação deve levar à interpretação do sofrimento, para que este lhe sirva de estímulo à autoeducação, já que cada situação traz uma nova aprendizagem. Mas, para tanto, é necessário o conhecimento das reencarnações, a compreensão de que Deus não castiga, que ninguém sofre por erro de outro, se nele não teve participação direta ou indireta. É um chamamento, é um alerta de que algo está em desequilíbrio
E é nesse enfoque que vamos encontrar a causa da aceitação. Ontem, faleceu um grande amigo, né? E ele, em 90 dias, ele teve um câncer totalmente avassalador. E conversando com a sua esposa, ela perguntando, né, como que foi todo esse processo e como que ela estava se sentindo. E ela falou: Janete, essa doença me ensinou tanta coisa, mas tanta coisa. Eu achei que tinha aprendido tudo quando eu passei por esse problema com meu pai. Mas quando veio para o meu marido, eu percebi que eu não tinha compreendido nada. Que Deus é muito bom. E mais que isso, eu presenciei nesses 90 dias a bondade dessa pessoa que viveu comigo mais de 40 anos. Porque a todo momento, mesmo doente, mesmo com dor, ele era bondoso comigo. E na preocupação dele, mesmo ontem, quando ele falou: eu estou partindo, eu já não consigo mais, a dor já não me deixa mais ficar aqui com você. Ele teve a humildade de me lembrar que eu ainda tenho uma vida nesse plano. E que aos meus 60 anos, eu não posso simplesmente me anular. Que eu ainda posso fazer muito por muitos. E que como eu sempre fui muito ativa, mas por um tempo parei justamente para que pudesse cuidar dele, que eu retomasse a minha vida e que eu pudesse viver aquilo que eu vim para fazer, que era o servir. Olha o depoimento de uma pessoa no momento em que estava velando o seu companheiro. Uma atitude que mostra justamente não só a obediência à relação da lei divina, mas também a resignação. Entendendo que tudo tem um porquê, entendendo que naquele momento era o melhor para ele e que ela tem uma vida a seguir. A questão 621 do Livro dos Espíritas nos alerta que a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Portanto, é preciso dar mais atenção às intuições para conscientemente agir conforme essa percepção. Podemos até nos deparar com situações nas quais fiquemos em dúvida em como agir, dadas as opções apresentadas. Porém, somos detentores de conhecimento para distinguir o certo do errado. Nesse contexto, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele elenca: o problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes, mas o de atender os serviços ativos, que foi convocado em qualquer lugar, situação, idade, tempo. Se recebesse luz do Senhor, meu amigo, vai servir o Mestre junto dos teus? Dos que prendem a tua caminhada. Todos somos convocados a darmos o melhor de nós, junto às pessoas com as quais convivemos, a nossa família, os nossos amigos, conhecidos do trabalho, a nossa comunidade, enfim, todos. Seja lá onde estivermos colocados, seja lá qual foi a profissão que optamos em seguir nesse plano, seja o credo que tivermos, a raça, o idioma, enfim, em todos os lugares nós podemos fazer a diferença. E aqui, para nós caminhamos no nosso fechamento,
Nós temos um trecho do livro Nos Bastidores da Obsessão, que ele mostra que seremos encaminhados, né, para regiões de luz ou de trevas, conforme a nossa resignação ou revolta diante do sofrimento. E aí tem uma passagem que Saturnino, né, ele explica, né, existe todo um questionamento, porque Saturnino assistia de perto, informando, né, que esse momento, eu vou ler na íntegra, né, Saturnino, que nos assistia mais de perto a mim, pedindo ao médium Moraes, informou que encontrava no lazareto, não albergava, mais de 200 portadores de mal de Hansen. Odor nauseante e forte emprestava o ar e densas nuvens originadas pela vibração carregava de revolta e desespero oferecia o aspecto das regiões infelizes do mundo espiritual inferior, em que muitos se reeducam pelo sofrimento. O irmão Saturnino, interessado em esclarecer-nos, explicou: o sofrimento, sobre qualquer forma em que se apresente, é bênção. Para que, no entanto, beneficie aquele que o experimente, faz-se indispensável ser acompanhado pela resignação, pela humildade, pela valorização da própria dor. Não basta, portanto, sofrer, mas precisa bem sofrer, libertando-se da causa matriz da aflição. É muito comum encontrar-se o homem experimentando o impositivo do resgate sobre nuvem de ira e desesperação, com as quais aumenta, graças à rebeldia, à queixa e às injustificáveis fardos de dúvida. Por essa razão, há reduto da reeducação no além da carne, como dentro das paredes carnais, regiões em que se aglutinam os comparsas dos diversos departamentos do crime para resgatarem em clima da afinidade os desastres cometidos contra a lei e a justiça soberana. E para encerrar os esclarecimentos, ele conclui: nessa casa, como em outras similares, desfilam os que afrontam o corpo, desrespeitando-lhe as fontes da vida, os que esmagaram outras vidas enquanto possuíam nas mãos as rédeas do poder, os que fecharam ouvidos e os olhos para o clamor das multidões, enfaimadas e enlouquecidas de dor, mãos que ergueram o relho e dilaceraram corações que se empedraram na indiferença, enquanto fluía o licor da fortuna, da nobreza mentirosa, da beleza em trânsito da forma, os fomentadores do ódio, os soberbos, os orgulhosos, alguns suicidas calcetas inveterados, em constante tentação para desertar o fardo outra vez. Em purgatório carnal, pode transitar para a região da luz ou para o abismo da treva, dependendo da livre escolha de que se dispõem os que expurgam com resignação ou revolta. Lembremos, então, que a resignação é esse impulso do coração. Mas quando falamos de impulso do coração, não deixa de ser uma força de expressão, porque o coração não tem impulso. O impulso, de fato, é da inteligência. E diante das questões que nos levam à resignação, basta usar a inteligência para verificar que são coisas que não podemos modificar. Um exemplo é a morte. Quando perdemos um ente querido, nós sabemos que a gente pode se reencontrar em outra vida, mas que aqui nesse mundo a gente não vai mais ter essa pessoa junto de nós. A resignação, então, diante do inevitável, é algo que devemos absorver. Quando falamos em resignação, não se trata de acomodação. Podemos trabalhar em pesquisas para evitarmos outras viroses, outras questões como a que estamos vivendo nesse momento. A resignação nos leva a pensar que, sendo a desencarnação ou a morte um fenômeno natural
e que todos os indivíduos teremos que por ela passar é inevitável. Não me adiantará a insubordinação, o desespero, a gritaria, porque todas as criaturas no mundo morrem. Ricos, pobres, potentados ou gentalha, todos morremos. O fato é que a resignação nos leva a esse consentimento do entendimento do sentimento. Por isso, fala que a resignação é um consentimento do coração. Porque nós precisamos, depois de refletir, depois de raciocinar, depois de avaliar pela razão, abrir-nos para acatar aquilo que seja a determinação da vida. E aí lembrando de Jesus: Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. E se ainda lembrarmos de Maria, na aceitação que ela teve com relação ao nascimento do Mestre, que mostra também essas duas virtudes, a obediência e a resignação. Obediência em servir a Deus, resignação em aceitar a morte do seu filho. E aí, também podemos trazer Francisco de Assis: faze de mim o instrumento da tua paz. Que todos nós possamos ter o nosso coração em paz. Lembrando que tudo que nós falamos hoje, a obediência, consentimento da razão, e a resignação do coração. Se nós lembrarmos disso, com certeza a nossa vida será mais leve. Mais leve porque vamos entender que os ensinamentos do Mestre nos mostram a cada dia, a cada momento, como nós podemos nos fortalecer e crescer com os sofrimentos e como nós podemos nos revoltar e nos rebelar se essa for a nossa decisão. É a nossa decisão. Lembrem do início da passagem, que se eu aceito, porque foi uma decisão minha raciocinada, em nenhum momento eu fui obrigado. Eu tenho esse livre-arbítrio de poder refletir acerca de tudo, aceitar com resignação ou revoltar-me diante da situação. A escolha é nossa. Sempre a escolha é nossa. Fiquem com Deus e que possamos sempre nos lembrar de que o maior ensinamento do Mestre fala de amor. E tudo quando nós pensamos e agimos com amor, nós passamos a olhar de forma diferente, até mesmo situações em que nós muitas vezes julgaríamos. Mas a nós não cabe julgar. A nós cabe refletir, aceitar ou não aceitar. É o nosso livre-arbítrio. Ainda envolvidos por esse sentimento de paz, oremos. Deus, Pai amado, que tudo sabes, que tudo nos concede, dai-nos a possibilidade de entendermos quão pequenos somos, quanta aprendizagem ainda precisamos ter nessa vida. Que se ainda não adquirimos, possamos adquirir as virtudes da obediência e da resignação. Que possamos, onde quer que estejamos, ser teu exemplo, Pai. Possamos levar a tua palavra, a tua bênção, trazendo paz a todo e qualquer ambiente onde estejamos. Tira do nosso coração qualquer sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Que possamos entender que estamos aqui numa vida de aprendizagem
e que cada sofrimento nos faz purificarmos a cada dia, aprendermos novas lições, entendendo que aqui estamos justamente para aprendermos. Obrigada, Pai, por tudo que nos dás, pela nossa família, pela nossa casa, pela saúde. Olhai por todos aqueles que sofrem, de modo especial, que possa estar hoje tocando todos os corações que se sentem sozinhos, desolados e que têm ímpetos suicidas, que possam entender que o teu amor é maior que tudo e que a vida de cada um de seus filhos é importante, que eles possam entender que a abreviação não vai tirar o sofrimento, mas sim que tudo isso que se passa é para algo maior, por uma compreensão que lá na frente, certamente, vai entender e agradecer. Que tenhamos uma semana abençoada, que possamos, ao sair daqui, levar os teus ensinamentos a cada irmão que encontrarmos, a cada olhar que dermos, que possamos sempre abençoar, que amenizemos o julgar e que possamos estender mais a nossa mão para que possamos seguir os seus ensinamentos. Que assim seja.